Bem-vindo ao canal! É um prazer ter você com a gente. E agora, sem mais demora, vamos começar a história de hoje. Abel, depois de meses afastado, interromperá o jantar mais esperado do ano e anunciará sua volta triunfal diante de todos. O silêncio tomará conta do salão. Rosa, Davi, Jacques, ninguém acreditará no que está vendo. E então, o impossível acontece. Abel ergue a voz com um olhar firme e revela: Eu voltei, e vim buscar o que é meu por direito. A partir desse momento, o clima muda completamente. O homem, tomado pela força da verdade, conseguirá a guarda definitiva de Sofia, realizando sua vingança contra Jacques, um homem que por tanto tempo viveu de mentiras e manipulação. Mas Abel não se contentará apenas com a vitória. Ele vai mais longe. Diante de todos, revelará um segredo chocante, expondo o verdadeiro rosto de Jacques. O vilão, furioso e desesperado, tentará fugir, mas o destino lhe reserva um castigo cruel. Em meio à correria, Jacques perderá o controle do carro e sofrerá um acidente gravíssimo. Contudo, ninguém imagina. O bandido sobreviverá e, mesmo ferido, decidirá se esconder, arquitetando um novo plano: invadir a mansão e sequestrar Sofia. Mas Abel, agora transformado em um verdadeiro herói, contará com a ajuda de Samuel e Léo para impedir o pior. Juntos, eles darão a Jacques o castigo que ele mais teme: ver todos descobrirem quem ele realmente é. Tudo começará quando Samuel tiver uma ideia ousada. Ele se aproximará de Rosa e dirá, com emoção contida: Vó, eu preciso da sua ajuda. Marca um jantar, chama todo mundo, mas não conta pra ninguém o verdadeiro motivo. Rosa o olhará preocupada e segurará suas mãos. Meu filho, tem certeza que quer fazer isso dessa forma? Samuel responderá, com os olhos marejados: Claro que sim, vó. É a única maneira, a forma certa de revelar tudo. Rosa ficará com o coração apertado, suspirará fundo e murmurará: Eu nem acredito que isso está acontecendo, Samuel. É praticamente um milagre. O rapaz sorrirá com ternura. É sim, vó, um milagre, mas chegou a hora de dividir esse milagre com todos. Rosa balançará a cabeça, emocionada, e o abraçará forte. Logo em seguida, irá até a sala, onde Jacques e Davi já se preparavam para sair. Esperem aí, vocês dois, dirá ela decidida. Tem uma coisa que eu preciso dizer. Jacques se voltará impaciente. O que foi agora, mãe? O que está acontecendo? Rosa, com um brilho diferente no olhar, responderá sorrindo: É o Samuel. Ele quer fazer um anúncio importante. E eu concordei. Quero que todos estejam presentes para ouvir o que ele tem a dizer. O clima de expectativa estará criado, mas ninguém imagina o que esse jantar trará à tona. Jacques, nesse exato momento, franze o semblante. A desconfiança toma conta de seu olhar. Anúncio? Ele repete em tom irônico. Mas que anúncio é esse, mãe? O que é que você e o Samuel estão aprontando agora? Rosa respira fundo, mas diferente dele, seu rosto irradia serenidade. Com um sorriso doce, ela responde: Meu filho, não precisa se preocupar. É uma notícia maravilhosa. Tenho certeza de que todos ficarão muito felizes. E eu conto com a presença de vocês dois, está bem? A voz da idosa sai calma, mas firme. Depois disso, ela se afasta lentamente, deixando Jacques inquieto e com a pulga atrás da orelha. O homem, indignado, murmura entre dentes: É muita audácia desse Samuel. Planejar um jantar na minha casa e nem me contar o motivo real. Davi, percebendo a irritação do pai, tenta amenizar. Que é isso, pai? Você não viu como a vovó tá feliz? Talvez ele tenha feito isso até mesmo por ela. Pode ser só uma desculpa para reunir todo mundo, para deixar a vovó contente. Mas Jacques não se convence. Mesmo com as palavras sensatas de Davi, ele continua desconfiado. Seu olhar endurece e a dúvida o corrói por dentro. Dias depois, os convites são enviados. Todos são chamados para o grande jantar, até mesmo Ricardo. E é aí que Jacques perde o controle da própria inquietação. Ele se aproxima de Rosa, furioso, e dispara: Que história é essa de o Ricardo ser convidado, mãe? O que está acontecendo de verdade? Por que esse mistério todo? Rosa tenta manter a calma.
Meu filho, não se preocupa, é só uma festa. Mas o vilão não acredita. Ele aperta os lábios, encara a mãe e diz desconfiado: Eu tenho certeza absoluta de que a senhora está escondendo alguma coisa. Só não quer me dizer a verdade. Então, Rosa solta um leve riso e balança a cabeça. Já, você é sempre tão curioso. Fica tranquilo, meu filho. Amanhã você vai saber de toda a verdade. A idosa vira as costas, deixando o homem sozinho, fervendo em dúvida. Jacques observa, impaciente, tomado por uma mistura de raiva e medo. Mas antes que consiga reagir, Felipa entra na sala com um documento nas mãos. Seus passos são firmes e a voz dela corta o silêncio como uma lâmina. Olha, Jacques, eu tenho uma ótima notícia. Felipa entra na sala segurando um documento nas mãos. Seu semblante é iluminado por um leve sorriso. Jacques, diz ela animada, tenho uma ótima notícia. A audiência para a guarda da Sofia foi marcada. A revisão já está aprovada. Logo ela vai estar de volta aqui, na mansão. O pilantra ergue o olhar, surpreso. Aos poucos um sorriso se forma em seu rosto. Um sorriso de orelha a orelha. Isso, ele murmura com satisfação. Isso era tudo o que eu precisava ouvir. Mas Felipa o observa com atenção. Há algo estranho em seu olhar. Não é a alegria que ela esperava ver. Angustiada, ela pergunta: Eu achei que você fosse ficar mais feliz com essa notícia. Jacques respira fundo e desvia o olhar. Sabe o que é? Eu tenho certeza absoluta que a minha mãe está escondendo alguma coisa com Samuel. Ela só quer revelar amanhã, durante esse jantar misterioso. Felipa tenta aliviar a tensão. Fica tranquilo, Jacques. Não deve ser nada ruim. Sua mãe está apenas contente demais. Mas o vilão não se convence. Seu olhar endurece. E ele continua intrigado com tanto mistério, remoendo cada detalhe em silêncio. No dia seguinte, o grande jantar. A mansão brilha sob a luz das velas. As mesas estão postas, os convidados impecáveis. O clima, no entanto, é de pura expectativa. Todos estão ali: Rosa, Davi, Felipa, Léo e até Ricardo, que surge pontual com uma expressão séria. Ao lado de Jacques, o advogado se aproxima e pergunta: E então, Jacques, o que está acontecendo? Por que a sua mãe marcou este jantar? Até mesmo eu fui convidado. Deve ser algo realmente importante. Jacques, suando frio, responde em voz baixa: Eu não sei, Ricardo, e isso está me angustiando. O silêncio é quebrado por passos firmes que ecoam no salão. Samuel aparece, sorridente, confiante, com um brilho sereno no olhar. Ele encara cada rosto presente e diz com emoção: Que bom ver todos aqui. Que bom que todos chegaram. Felipa, curiosa, não resiste e pergunta: E então, Samuel, o que você quer contar para todos nós? O rapaz caminha devagar, de um lado para o outro, respirando fundo. A tensão é palpável. Todos o observam em silêncio, esperando pela revelação. Então, Samuel começa a falar, a voz embargada pela emoção. Há alguns dias, eu recebi uma notícia que eu não podia compartilhar com ninguém, exceto com a minha avó. Ele faz uma pausa, observando os rostos ao redor. Quando soube, fiquei assustado, preocupado com o futuro da empresa e com o futuro da nossa família, o futuro de cada um que está nesta sala. As palavras pairam no ar pesadas. Rosa o observa com os olhos marejados. Felipa se inclina, tentando entender. Jacques, nervoso, ajeita o paletó, disfarçando o medo que cresce dentro dele. Samuel respira fundo e continua, com voz firme e comovida. Mas então, eu percebi que essa notícia não era uma tragédia. Era um verdadeiro milagre. Algo capaz de salvar tudo e todos. Samuel respira fundo, o olhar firme, e a tensão cresce no salão, como se o ar ficasse mais pesado a cada segundo.
Além disso, diz ele com a voz pausada: existe algo, ou melhor, alguém que vai colocar todos os pingos nos is. O murmúrio percorre a mesa. Todos se entreolham confusos. Jacques, com o semblante fechado, esboça um sorriso debochado. Cruza os braços e solta em tom provocador: e eu posso saber, Samuel, quem é o santo que vai fazer tantos milagres assim? O que é que está acontecendo, hein? O que você e minha mãe estão escondendo de mim? O silêncio domina o ambiente. Samuel encara Jacques por alguns segundos e então, com serenidade, responde: eu não tenho mais motivos para esconder a verdade. Agora que todos estão aqui, eu posso contar, ou melhor, revelar a vocês. Ele se volta para a porta principal da mansão, caminha até ela devagar e, num gesto solene, a abre completamente. A luz do luar invade o salão e, por um instante, o tempo parece parar. Todos olham na direção da porta. Felipa leva a mão à boca. Rosa solta um suspiro trêmulo. Davi e os outros filhos de Abel ficam imóveis, incapazes de acreditar. E então, Abel aparece, vivo, saudável, de pé diante de todos. O salão explode em murmúrios e lágrimas contidas. Jacques arregala os olhos, completamente chocado. Felipa a engole em seco, sentindo o coração bater descompassado. Rosa sorri com os olhos marejados de emoção. Abel dá alguns passos à frente e diz com voz firme e emocionada: que saudade! Que saudade de todos vocês! Felipa avança um passo, atônita. Mas como isso é possível? Abel! É você mesmo, Abel! É você! Insiste ela, a voz embargada. Ele se aproxima dela e com ternura responde: sim, Felipa, sou eu. Estou aqui, bem vivo, diante de todos vocês. Davi, com lágrimas nos olhos, mal consegue conter a emoção. Mas como isso é possível, pai? Onde o Senhor esteve esse tempo todo? Abel respira fundo, tentando conter o choro. A sala está em silêncio absoluto. Quando sofri o acidente, fui levado pela correnteza. Alguns pescadores me encontraram desacordado e me levaram para um hospital. Eu tinha perdido a memória. Rosa tapa a boca emocionada. Abel continua, a voz quebrada. Fiquei muito tempo inconsciente. Depois, aos poucos, comecei a melhorar. Mas, mesmo acordado, eu não lembrava quem eu era, nem onde estava. Os convidados se entreolham comovidos. Abel então sorri, recordando o momento que mudou tudo. Até que um dia, eu vi uma notícia sobre a Boaz. Vi o rosto do Samuel. E naquele instante, tudo voltou. As lembranças, os rostos, a minha vida e todos vocês. Felipa cobre o rosto, chorando. Davi se levanta, em choque. Jacques, porém, permanece imóvel, pálido, mudo, sem saber o que dizer. Abel se aproxima da família, abre os braços e diz, com o coração aberto: eu só quero um abraço de vocês. Rosa, Davi, Felipa e os filhos de Abel se levantam emocionados e o envolvem num abraço apertado, cheio de lágrimas e alívio. Mas Jacques e Ricardo permanecem parados, distantes, friamente observando. Felipa, entre soluços, murmura: eu nem sei o que dizer, Abel. Nem sei como agradecer a Deus por esse milagre. Abel acaricia o rosto dela. Mas o silêncio
é interrompido pela voz cortante de Jacques. Mas me diz uma coisa, Abel. Por que só voltou agora? Por que não apareceu antes, quando já sabia de tudo? O salão silencia novamente. Todos viram o olhar para Abel, esperando a resposta. O clima no salão é tenso. O som dos talheres e das respirações pesadas é tudo que se ouve. Jacques, com um sorriso forçado, tenta disfarçar o nervosismo. Eu entendo que isso seja um grande motivo de comemoração, Abel. Mas por que tanto mistério? Abel se aproxima devagar. O olhar firme, profundo, carregado de lembranças e dor. Ele encara o irmão nos olhos e, com a voz grave, responde: Você sabe muito bem o motivo de tanto mistério, porque foi você quem tentou tirar a minha vida. O salão congela. Todos se entreolham, chocados. Felipa leva a mão ao peito. Rosa prende a respiração. Jacques balança a cabeça, em negação. Eu? Eu não fiz isso, Abel. Já ficou mais do que comprovado que o Wanderson era o verdadeiro culpado. A polícia encontrou o alicate, as digitais dele estavam lá. Foi ele quem cortou freios do seu carro. Ele fez isso para se vingar de você e ficar com a Sofia. Abel ergue a voz, tomado de indignação. Mentira! O Wanderson nunca quis ficar com a Sofia. Ele queria dinheiro. E eu ia dar o dinheiro para ele ir embora e deixar a guarda da menina comigo. Mas ele nunca teria coragem de me matar. Felipa leva as mãos à boca estarrecida. Abel continua, encarando Jacques com fúria contida. Você jogou toda a culpa nele. Foi você quem fez isso, Jacques. Você destruiu a vida de um homem inocente. Davi se levanta abruptamente, a voz trêmula. Pai, durante o tempo em que o senhor esteve fora, muita coisa mudou. Todo mundo achou que o senhor tinha morrido. E eu sei que o Jacques é meu pai também, mas eu não posso deixar o senhor acusá-lo dessa forma. Ele sofreu, Abel. Todos nós sofremos com o seu desaparecimento. Ele não faria algo assim? Abel o encara com ternura e tristeza. Eu sei, Davi. E sinto muito por você ter que descobrir tudo assim, de repente. Mas a verdade precisa ser dita. Ele faz uma pausa e olha ao redor. O Wanderson é inocente. E o verdadeiro culpado está aqui, entre nós. O culpado é o Jacques. Um murmúrio atravessa o salão. As pessoas se levantam atônitas. E então, a porta se abre lentamente. Todos se viram. E lá está Wanderson, de pé, vivo, o homem que todos acreditavam estar desaparecido. Jacques arregala os olhos, tomado de pânico. A voz lhe escapa num grito. Que é isso? O que esse bandido está fazendo aqui? Eu vou chamar a polícia agora mesmo. Abel, meu irmão, você não faz ideia do que esse homem é capaz. Foi ele quem cortou os freios do seu carro. Não acredita em nada do que ele disser. Wanderson, porém, solta uma gargalhada debochada, lenta, fria. Depois, começa a bater palmas encarando Jacques com desprezo. Bravo, bravo, Jacques! Que bela interpretação! Você nasceu para isso, para mentir. Deveria trabalhar na televisão, em novelas bem dramáticas, porque aqui, diante de todos sabem quem é o verdadeiro culpado. O salão explode em murmúrios. Felipa olha para Abel sem saber o que pensar. Rosa chora em silêncio. Davi abaixa a cabeça, dividido entre a dor e a incredulidade. Mas Abel permanece firme, os olhos fixos em Jacques. O momento da verdade finalmente chegou. Jacques balança a cabeça, negando com desespero. O suor escorre pela testa. A voz começa a falhar. Mas Wanderson não se intimida. Ele dá um passo à frente, o olhar firme, decidido, e diz com frieza: Eu tenho a prova, Jacques. A prova que faltava para me inocentar e acabar com você de uma vez por todas. O salão fica em silêncio absoluto. Todos observam, sem piscar. Você me traiu, Jacques, e achou que isso ficaria impune. Mas eu consegui o vídeo.
O mesmo vídeo que você e o Ricardo tanto temiam que caísse em mãos erradas, principalmente nas mãos da Tânia. Wanderson sorri de canto, com satisfação. Ela me ajudou, e juntos nós conseguimos. Aqui está! Diz o homem levantando o celular e reproduzindo o vídeo diante de todos. A imagem surge na tela. Jacques aparece, nítido, cortando os freios do carro de Abel, ainda na garagem da empresa. Um murmúrio atravessa o salão como um trovão. Todos se voltam para o vilão. Felipa cobre a boca, horrorizada. Rosa chora em silêncio. Jacques fica imóvel, sem reação. Os olhos arregalados, o rosto pálido. Davi, tremendo, dá um passo à frente. A voz dele sai entrecortada de dor. Então, é verdade? Quer dizer que você mentiu para mim esse tempo todo? Como pôde? Eu confiei em você. Acreditei em cada palavra. E você me fez de bobo. Jacques tenta se defender, desesperado. Não! Isso aí é montagem! É coisa de computador! Vocês vão acreditar no Wanderson? Justo nele? Um homem que já fez tantas maldades com a nossa Sofia? Mas Abel se adianta, tomado de raiva contida. Ele se coloca diante do irmão, firme como uma rocha. Limpe a sua boca antes de falar da Sofia. Você nunca quis a guarda dela por amor, mas sim para roubar a empresa, para tirar tudo de mim. Abel ergue a voz e sua declaração ecoa por toda a sala. A verdade é uma só. Eu voltei. A Boaz é minha. Eu sou o presidente. E a Sofia é minha filha. E ela vai ficar comigo. Ele dá um passo à frente, encurralando o vilão com o olhar. E você, Jacques, não terá mais direito a nada. Vai sair daqui direto para a cadeia. Nesse exato instante, o som das sirenes invade a mansão. A polícia se aproxima. Jacques e Ricardo trocam olhares, apavorados. O desespero toma conta. Ambos tentam correr. Ricardo, porém, é interceptado por Davi, que o segura com força e o joga ao chão. Acabou, Ricardo! Grita o rapaz com raiva e lágrimas nos olhos. Acabou! Enquanto isso, Jacques aproveita o tumulto e corre pelos fundos da mansão. O vilão atravessa o jardim, tropeçando, arfando, tentando escapar. Mas não há mais saída. As luzes da polícia o cercam por todos os lados. A delegada dá voz de prisão. Jacques Boaz, você está preso! O homem cai de joelhos, os olhos perdidos, a respiração pesada. Ele tenta reagir, mas não consegue. Está acabado. Ricardo é levado ao canjado. Wanderson, por sua vez, aproveita o tumulto e sai de fininho, com medo de que a justiça também o alcance. Horas depois, a prisão. A cela é fria, úmida, silenciosa. Jacques está ali, sentado, com o olhar vazio. A porta se abre. Davi entra. O rapaz parece abalado, mas decidido. Jacques se levanta de imediato e com a voz trêmula implora. Por favor, Davi, você precisa entender o meu lado. Eu só queria o que era meu por direito. Eu fiz tudo por vocês, pela família. Davi o encara, com os olhos cheios de lágrimas. Respira fundo antes de responder. Não, pai! Você fez tudo por ambição e acabou perdendo o que mais importava, o amor da sua própria família. Jacques desaba, a cabeça baixa. A verdade, enfim, o destruiu. O som da porta se fechando ecoa pela prisão, e o silêncio marca o fim de um império construído sobre mentiras. Jacques está abatido, o olhar perdido, a voz embargada. O homem tenta se aproximar do filho desesperado, buscando uma última chance de redenção. Davi, eu sempre fui deixado de escanteio, sempre fui renegado, esquecido, assim como você. Você precisa me entender, diz ele com lágrimas nos olhos. Mas Davi não se comove. Ele o encara firme, com uma mistura de dor e decepção. Não, pai,
Eu nunca vou te entender. O silêncio pesa. Jaques abaixa a cabeça enquanto Davi continua, com a voz firme, mas trêmula de emoção. Eu só vim até aqui para dizer uma coisa. Eu me arrependo. Jaques levanta o olhar surpreso. Davi continua. Me arrependo de ter acreditado em você, de ter confiado em você. Você não é e nunca será o meu pai. O vilão tenta interromper, mas Davi não permite. O Abel, ele é o meu verdadeiro pai. Eu só estava triste, queria preencher o vazio que a falta dele deixou e acabei acreditando nas baboseiras que você me dizia. Davi dá um passo atrás, as lágrimas escorrendo. Mas agora, eu não quero mais saber de você. Não me ligue, nunca mais me procure. Eu não sou nada para você, e você não é nada para mim. O rapaz se vira e caminha até a porta da cela. Antes de sair, lança um último olhar, de tristeza, mas também de libertação. A porta se fecha com um estrondo metálico. Jaques desaba. As mãos tremem, o corpo cede e as lágrimas enfim caem. Ele percebe que perdeu tudo: o poder, o respeito, a família e o amor. Está completamente sozinho. Encerramento do vídeo. E assim termina mais um capítulo eletrizante de Toma de Mim. Um capítulo marcado por revelações, justiça e emoção do começo ao fim. Mas me conta aqui nos comentários, você gostou do retorno triunfal de Abel? Acha que Jaques mereceu o castigo que recebeu? E o Davi? Você teria feito o mesmo no lugar dele? Eu quero saber a sua opinião. E olha, o vídeo ainda não acabou. Tem mais uma reviravolta emocionante te esperando no próximo capítulo da sua novela favorita. Então clique agora no vídeo que está aparecendo na sua tela. E eu estarei lá te esperando para continuar essa história cheia de emoção e surpresas.